Olá você, muito bom dia! Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e todos os dias estamos a postos aqui no alto, no Complexo Cristo Luz, para levar muita informação para vocês, nossos telespectadores em toda a nossa região, em especial as nossas cidades de Balneário Camboriú e também de Camboriú. Para vocês aí de Camboriú, do bairro Monte Alegre, do Tabuleiro, do Conde Vila Verde, para vocês do Santa Regina, do Lídia Duarte, do centro da cidade de Camboriú, para vocês também lá do bairro Barranco, que é o nosso bairro São Francisco de Assis, para vocês também do Jardim Europa, muito obrigado pela audiência, pela companhia que vocês nos fazem todos os dias pela manhã aqui no programa A Hora do Povo. Aqui vindo para a nossa Dubai brasileira, para vocês do bairro Pioneiros, do bairro da Barra, do Pontal Norte, da Barra Sul, do centro da cidade, para vocês também que estão ligados com a gente no Nova Esperança, também aqui no bairro das Nações, onde é localizado o Complexo Cristo Luz. Também muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Vamos juntos até às 11 horas e 10 minutos. Hoje, é claro, ela está de volta e a doutora não vai se escapar, porque eu prometi de perguntar, porque ela esteve viajando, né? A nossa Dubai brasileira, que é Balneário Camboriú, é linda demais, mas ela foi viajar, passar uns dias, dar uma relaxada na cidade de Bonito. Só o nome já diz tudo, hein? E depois a doutora Débora Nunes Kamarowski, hoje Direito Condominial, vai falar um pouquinho sobre como foi, né, esses dias de descanso. Grande abraço para vocês em toda a nossa região, em especial também para vocês que nos assistem na cidade de Tijucas, Palhoça, São José, a nossa capital, Florianópolis, através do canal 14.1, também da TV aberta. Neste momento nós estamos ao vivo simultaneamente no Instagram e também no site da TVC Panorama. E se você preferir, você pode baixar no seu smartphone o aplicativo da TVC Panorama, que é rápido, leve, fácil, e você acompanha toda a nossa programação, não só o Adilson Cardoso com a Hora do Povo, mas também o Muito Mais com a Fábio Ismani. E depois do Muito Mais, você já está acostumado de ficar bem informado com as notícias locais, estaduais e nacionais, com a apresentação de Saul Carvalho. Por isso, vem com a gente, porque a programação aqui em Santa Catarina, na TV Cultura, é nossa, da TVC Panorama. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a nossa sexta-feira, coisa boa, hein, gente? Sextou, hoje, dia 24 de julho de 2026, e nós estamos vivendo o nosso alternado inverno brasileiro. Lá ao fundo do nosso Atlântico, aqui, linda demais a nossa cidade de Balneário Camboriú. Vamos juntinhos com muitas informações hoje sobre direito condominial. Se prepara aí. Participe também, se você preferir, pode participar com a gente, viu? No 3360-1101, 3360-1101, esse é o WhatsApp da nossa produção competentíssima para atender você aqui na nossa programação. 10h34, vamos juntos, é claro, com os nossos patrocinadores, apoiadores do programa A Hora do Povo, que são eles, Elson Prado Cabeleireiro. Sempre estou dizendo aqui, gente, quer cortar o seu cabelo e deixar bonito, assim, ó, como o cabelo da doutora Débora Nunes Kamarowski, tem que ir aonde? Lá no Elson Prado, é isso mesmo, Elson Prado Cabeleireiro, ali na rua Monte Sotara, número 319, no bairro Monte Alegre. O Elson, pioneiro também ali na cidade de Camboriú, um ótimo profissional, especialista em alongamento, mega hair, tinturas, e vai deixar o seu cabelo lindo demais, igual as nossas modelos, né, que estão aí na telinha da TVC Panorama. Dá uma olhadinha a qualidade do cabelo das mulheres que vão até o Elson Prado. Lembrando que o Elson também é cabeleireiro unissex, ou seja, os homens também podem ir lá deixar o cabelinho na régua, a barba bem feita para encarar o dia a dia de trabalho. Então, quer ficar bonita? Quer ficar alinhada com o seu cabelo do jeito que você gosta? Elson Prado Cabeleireiro. Telefone para você agendar o horário com ele: 479-9952-0260. 9952-0260. Elson Prado Cabeleireiro. E agora eu quero falar também de Autoescola Camboriú. Se você que pretende tirar a sua primeira habilitação, ou seja, a adição de categoria, ou até a mudança de categoria para a categoria D, por exemplo, você tem que ir nos melhores instrutores. E os melhores instrutores estão na Autoescola Camboriú. A Autoescola Camboriú, a minha amiga Priscila está lá, ó, prontinha para atender você nessa sexta-feira. Já anota aí o telefone. A Autoescola Camboriú, do bairro Monte Alegre, ali na rua Monte Agulhas Negras, número 887. Há muitos anos, aliás, tá com uma fachada linda demais, viu, gente? Linda demais. Dá uma olhadinha, o atendimento ali, ó. Você já vai conversar com a Priscila, tem também as filhas que trabalham lá.
pessoal super competente para atender você na Autoescola Camboriú. Quero falar também da unidade da Autoescola Camboriú no centro ali na Oscar Vieira. Telefone para você bater um papo com o pessoal, já agendar o seu horário para começar a fazer a sua primeira CNH ou até mesmo adição de categoria na Oscar Vieira, na Autoescola Camboriú, é o 3224-2511, 3224-2511. E também junto com a gente na programação está a Autoescola Clóvis, que fica ali no bairro das Nações, na Rua Israel, número 140. Telefone da Autoescola Clóvis, 3268-0068, 3268-0068, categoria D em menos de 30 dias, você já vai ter na sua mão ali. E é claro, né, eu sempre falo, vai dirigir ou vai aprender a dirigir, tem que ser com os melhores. Os melhores é a Autoescola Camboriú e também a Autoescola Clóvis. Ali realmente você vai sair preparado para encarar o trânsito do dia a dia. E se você está passando por algum perrengue, de repente, dor de cabeça, estresse com documentação de veículo, você tem que ir em quem vai te ajudar a resolver os problemas de documentos do seu veículo. É no Despachante Camboriú. Despachante Camboriú, que fica anexo à Autoescola Camboriú, ali no bairro Monte Alegre. Muito fácil, ali na Monte Agulhas Negras. Despachante Camboriú, junto com a gente também. Telefone para você agendar horário lá para você resolver os problemas do seu veículo em termos de documentação. É o 4799208-2712. 99208-2712. Despachante Camboriú, com a gente aqui também na nossa programação. E olha, pensou em água ou gás? Você tem que ir aonde? No Tonho, Disque Gás e Água. Meu amigo Tonho está lá assistindo o programa, com certeza tomando aquele cafezinho junto com a esposa. E é claro, os funcionários, olha, tem um telão enorme lá na residência do Tonho. Já tive o prazer de ser bem recebido lá, fui passear, tomar um café e ele assiste todos os programas. Super abraço para o Tonho, Disque Gás e Água, ali na rua Monte Olivares, número 727, no bairro Monte Alegre. O Tonho, que é pioneiro, mais antigo entregador de gás ali na cidade de Camboriú. E é claro, todo mundo conhece ele, é um querido e ele atende Camboriú e também Balneário Camboriú. Lembrando que você continue mandando mensagem de texto para o 3360-1101, 3360-1101, com a mensagem de texto Eu Quero Gás. No final do mês agora de julho, nós vamos sortear junto com o Tonho, vamos sortear uma carga de gás que você vai receber aí na sua casa, tá certo? Pensou em água ou gás? Tonho, Disque Gás e Água. Olha, 10 horas e mais 39 minutos, eu quero falar sobre o Cantinho da Rose, é isso mesmo. Vamos ver as atrações desta sexta-feira. Sextou, gente, hoje tem baile no Cantinho da Rose com ele, é um fenômeno, viu? Tava olhando ali o Chiru de Ouro, ele que cantou, foi vocalista dos Garotos de Ouro e vai ser uma atração top nesta sexta-feira, hoje, dia 24, das 19 às 23 horas, tem aquele delicioso caldinho também por conta da casa e você de Camboriú está convidado a ir no Cantinho da Rose. E no domingão, para fechar todas, tem o pessoal do grupo Sonho de Baile, e também haverá sorteios, é isso mesmo, gente, sorteios lá no Cantinho da Rose, lugar super aconchegante para você rever os seus amigos e, claro, né, tomar aquela cervejinha gelada e dançar muito num cantinho que o nome já diz tudo, né? Cantinho da Rose, super aconchegante. Agora, 10h40, hoje é sexta-feira, dia especial, porque sextou. Vamos ver o que é curiosidade do dia com ela. Amandinha, bom dia. Bom dia, Dilson. Hoje, na sexta-feira, dia 24 de julho, tenho algumas curiosidades que eu trouxe para você e para o pessoal de casa. Em 1911, o explorador Hiram Bingham Free apresentou ao mundo as ruínas de Machu Picchu. Em um dia 24 de julho, nasceu Jennifer Lopez. E por último, você sabia que os pinguins conseguem identificar seus parceiros e filhotes pelo som, mesmo em colônias enormes? Olha só, são curiosidades que, porventura, talvez você não conheça ou não tenha a informação. Aqui, né, doutora? Fica bem informado com a Amandinha, trazendo as curiosidades do dia, de segunda a sexta-feira. Agora sim, tela cheia para nossa convidada. Esteve viajando um pouquinho e é bom, né? Como é bom viajar, né? Pegar a estrada, conhecer lugares diferentes. Não sei se a doutora já conhecia, né? Mas a doutora esteve num lugar que o nome já diz tudo, bonito, né, doutora? Seja bem-vinda novamente nessa sexta-feira para fechar a semana. Sempre bom recebê-la. Obrigada, Dilson. Bom dia a todos vocês. Realmente estava dando uma viagenzinha, refrescando a cabeça e voltando cheia de novas ideias aqui. Complementar o programa com direito condominial, que eu sempre adoro, e estar com vocês.
Doutor, é claro que nós vamos entrar no assunto aqui sobre direito condominial. Temos aqui várias perguntas já, né, sobre o tema, mas o telespectador quer saber como é que é lá, Cidade de Bonito. O nome disso tudo é diferente de Balneário, porque belezas naturais Balneário tem e de sobra, mas Bonito, acredito que por ser uma cidade menor, né, muitas belezas de restinga, mata atlântica, animais, é isso mesmo, doutor? É muito bonito mesmo, o nome confirma a informação. São belezas naturais muito diferentes do que a gente tem aqui, tem muitos animais, a gente consegue ver eles livres na natureza. E a culinária é espetacular. Então, eu recomendo quem puder dar fazer uma viagem e conhecer um pouco do nosso Brasil, vale a pena. Tem churrasco lá também, doutora? Tem churrasco, comi um cupim lá maravilhoso. E o peixe é uma delícia lá, água doce, né? Peixe de água doce? Olha, se você me perguntar o nome dos peixes que eu comi, eu não vou conseguir dizer todos, mas todos de água doce, um sabor diferente dos nossos aqui. Então, foi uma experiência incrível. Top demais, doutora Débora. Seja bem-vinda nessa sexta-feira, como sempre, fechar o programa A Hora do Povo, que hoje está demais. Não saia daí. Agora são 10 horas e mais 42 minutos. Já tem perguntas, doutora. Bom dia, doutora. A prestação de contas do síndico, doutora, pode ser feita pela administradora, por exemplo? Dilson, olha, hoje em dia a administradora tem auxiliado muito o síndico, mas pelo Código Civil, a prestação de contas ela tem que ser feita pelo síndico, até porque se ele não prestar contas ou elas não forem aprovadas, quem responde é ele. Mas é claro que o síndico pode delegar funções e a administradora pode auxiliar nessa prestação de conta, com a apresentação dos valores, auxiliar na confecção do material para apresentar no dia. Mas quem vai responder pela gestão, e eu acho interessante esse contato do síndico com os moradores, falar o que ele fez durante o ano, os investimentos, responder as perguntas, tem que ser o síndico. Esse contato da gestão com os proprietários faz diferença no dia a dia. Então, prestação de contas pelo síndico com auxílio da administradora. Muito bem, 10 horas e 44 minutos, programa Hora do Povo nessa super sexta-feira, pintando final de semana, viu? Já você programou o que vai fazer no final de semana? Então, aproveite aí, faz o programa com a família e está tudo certo. Vamos lá com a participação na tela agora no programa A Hora do Povo desta sexta-feira. Vamos ver quem está com a gente. Bom dia, doutora, aqui é o Felipe. A nossa conta de luz não está sendo paga há 3 meses. Quem paga os juros, doutor? É a administradora ou o síndico? E por que atrasa mesmo, doutor? A senhora já teve experiência de condomínios que atrasa o pagamento de conta de água ou luz? Acontece, Dilson, porque muitas vezes o condomínio não tem dinheiro por conta da inadimplência. Mas também pode acontecer um erro da gestão, seja da administradora ou do síndico, que acaba esquecendo de pagar uma conta. Aí nós temos 2 situações, né? Se o condomínio não tinha dinheiro e por isso deixou de pagar, quem paga esses juros e multas, Felipe, é o próprio condômino, vai ser rateado entre todos. Agora, se o síndico delegou essa função de pagamento de contas para a administradora, o que é muito comum hoje em dia, e a administradora esqueceu, deixou de pagar, quem vai pagar esses juros e multas, e o síndico deve exigir isso, é a própria administradora. E pensando assim, erros acontecem. O problema é você não ter uma empresa que suporte o pagamento disso. Então, vale cobrar da tua administradora ou do teu síndico o pagamento se tinha dinheiro em caixa. Doutora, vamos entrar no assunto, dá tempo agora, 10h45, sobre esse detalhe que chamou muita atenção, a questão dos pagamentos, né, de água, luz, outras taxas que são, né, inerentes ali do condomínio, né? Quem mora em condomínio ou quem decide comprar um apartamento, tá tudo certo, né, doutora? Mas tem que saber que todo mês, né, tem uma mensalidade, tem o condomínio para ser pago, tem outros débitos que a pessoa, né, o dono do apartamento, vai ter que arcar, né, doutora? É diferente, por exemplo, se morar numa casa, por exemplo, você vai pagar o IPTU, paga uma vez por ano, né? Mas tem também os seus débitos, mas o condomínio em especial, todo mês, tem as tarifas ali, as taxas que tem que ser pago, né, doutora? Exatamente, isso é importante a gente lembrar, porque as pessoas se apegam muito a verificar
o apartamento, as áreas comuns. Mas é sempre bom dar uma olhadinha nas contas do condomínio. Às vezes você está indo morar no condomínio e já tem uma programação de pagamento de, vamos dizer, um valor alto, assim, lavação de fachada e pintura. Você vai ter que contribuir para isso. Diferente de você morar na tua casa, quando você decide as manutenções, as higienizações, tudo que você vai fazer relacionado ao bem-estar da tua moradia, no condomínio quem decide é o síndico, e ele faz essa programação. Então, tem que pagar todo mês. Conta de água, conta de luz igual à tua casa, se você morasse numa residência. Mas ainda tem outras despesas. Então, segue a dica do Adilson aí e vai olhar essas despesas antes de morar lá. E lembrando, se você não pagar, outro morador vai ter que pagar isso ou a conta vai ficar mais cara para o condomínio, porque ele vai ter que contratar uma empresa para suportar esses débitos. Doutora, como é que faz na condição, por exemplo, a família vai lá, gostou do apartamento, comprou aquele apartamento no determinado condomínio. Esse condomínio já pode estar endividado, doutora? É possível? É possível, sim. As dívidas, isso é bem interessante você falar, Adilson, que as dívidas da unidade de taxa de condomínio, ela não segue a pessoa, ela segue o imóvel. Então, a pessoa pode vender um imóvel com 1 ano de taxa de condomínio em atraso. E cabe a você verificar isso quando vai comprar um imóvel, porque senão você vai ter uma baita da surpresa, porque a dívida vai passar para você. E as ações judiciais, as cobranças do síndico, sejam administrativas ou judiciais também, elas vão ser direcionadas ao novo proprietário. Bacana isso, Adilson, tem que ficar atento também. Bacana, doutora. Vamos lá então, seguir em frente. Você pode participar, se preferir, 3360-1101 é o telefone, o WhatsApp aqui da nossa produção. Tem mais perguntas? Bom dia, doutora. A administradora do meu condomínio, doutora, cobra a participação em assembleia. Minha dúvida é, posso fazer uma assembleia sem a participação da administradora, doutora? Pode sim, Adilson. E primeiro de tudo, eu te recomendo pegar uma administradora que participe da Assembleia, porque ela tem as administradoras auxiliam bastante, seja no secretariado, na conferência das pessoas que precisam assinar a lista de presença. Agora, obrigatório numa Assembleia é quem? Secretário, presidente e os condôminos. Nem o síndico tem a presença obrigatória. Então, se a tua administradora cobra e você tem capacidade de fazer uma assembleia sem chamar ela para participar, pode correr normalmente essa assembleia. O Código Civil não traz nenhuma imposição e nenhuma negativação caso essa participação não ocorra. Vamos fazer agora a participação do telespectador, 10h49, dá tempo ainda, na tela a participação do nosso telespectador. Vamos lá ver quem está com a gente. Eric, muito obrigado. Olha só, Eric é o nome do nosso cinegrafista também aqui. Bom dia, doutora. O meu condomínio sempre tem um inadimplente querendo participar da Assembleia. Faz confusão e entra. Como barrar esse tipo de pessoa, doutora? Olha, Dilson, eu vou te falar que isso não acontece só no condomínio do Eric, tá? Na maioria dos condomínios, os inadimplentes sempre querem participar e quando acontece a participação, acaba tendo confusão, sim. Então, a melhor forma, sem expor essa pessoa, sem constranger ela diante dos outros vizinhos, é você ter alguém já na porta. Eu recomendo até essa função, como eu falei na pergunta anterior, para a administradora, porque daí ela pega com uma lista de presença, vai pegando as assinaturas, discretamente já sabe quem é inadimplente, chama num lugar privado, conversa sobre a inadimplência, explica que, de acordo com o Código Civil, participar e votar na Assembleia tem que estar quite com as suas obrigações, que não é o caso dele. Tem alguns condomínios também, Adilson, que eles liberam a participação na Assembleia sem direito à voz. Mas eu nunca recomendo isso, porque é muito difícil você, numa Assembleia grande, com muitos moradores, saber quem realmente pode falar e quem não pode. E acaba constrangendo publicamente a pessoa quando você tira a palavra dela. Então, faz isso antes de começar a Assembleia, que você vai preservar o teu condomínio, o síndico, e não vai sofrer nenhum processo aí para constranger o inadimplente. Perfeito. Nessa sexta-feira, fechando a semana, a doutora Débora Nunes Kamarowski, 10h51, nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e já voltamos com mais direito condominial. Não saia daí. Voltamos ao vivo para o nosso programa Hora do Povo desta sexta-feira, gente, pintando o final de semana por aí. Vamos lá, seguir em frente com o programa Hora do Povo com a doutora Débora Nunes Kamarowski. Tem perguntas? Bom dia, doutora. Eu posso deixar de aprovar as contas do síndico, doutora, que não
se não gastar do exorbitante gasto que ele faz durante o ano, doutora? Tem síndicos que extrapolam um pouquinho a questão de gastos, doutora? Bastante, mas isso não vai ser motivo para você reprovar as contas dele. É bom a gente entender que prestação de contas, ela diz respeito à entrada e saída de dinheiro. Então, vamos dizer que ele comprou uma cadeira muito cara, mas a nota fiscal está lá, ele cumpriu a função necessária para as contas dele serem aprovadas. A cadeira é muito cara, vocês não querem mais isso? Qual o meio de resolver? Mudando a gestão. E essa mudança de gestão, ela pode ocorrer na próxima eleição. Vocês retiram esse síndico, elegem um novo síndico, ou chamam uma assembleia com 1/4 dos condôminos. Mas a escolha do prestador de serviço, a escolha dos materiais, a valoração disso acaba ficando para o síndico. Claro que tem umas regrinhas aí, mas não é motivo para não aprovar as contas desse síndico. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta que deve ser também a dúvida de alguns condôminos. Por exemplo, em que situação que um síndico pode ser retirado do cargo, doutora, de síndico num condomínio? Muito bom, Adilson. O Adilson tá... Agora, gente, esse programa toda sexta, ele está ficando expert em condomínio, né? Então, o síndico, ele pode ser retirado do cargo se os moradores não estiverem satisfeitos com a gestão dele. Geralmente, existe uma conversa, os moradores dizem que querem mudar. Se o síndico não estiver tão atrelado à função, à remuneração, ele acaba deixando o cargo. Mas, se não, os moradores têm que chamar 1/4 dos condôminos para retirar esse síndico da gestão. Muitas vezes também acontecem casos onde existem inconsistências financeiras, onde não tem essas compras com nota fiscal, ou acontece de apresentar recibos com datas diferentes da data da compra. Existe uma desconfiança dos proprietários em relação ao gestor. Mas, claro, para se acusar alguma coisa, precisa ter provas. Tirar da gestão por falta de apresentação de notas ou insatisfeito com a forma que ele dirige o cargo, é normal. Isso pode ser feito, mas acusações dali chamam uma auditoria para verificar essas contas antes. Perfeito, doutora. 10h56. Vamos com a participação do telespectador na tela, no programa A Hora do Povo. Vamos lá ver quem está com a gente. Rafael, obrigado. Bom dia. Bom dia, doutora. Posso eleger um conselheiro fiscal que não está presente na Assembleia, doutora? Pode ser feito isso? Pode, Rafael. Pode sim, tá? O Código Civil não traz nenhum direcionamento falando que ele precisa estar presente para ser eleito, mas claro que ele precisa querer esse cargo, né? Acontece muitas vezes que na data da Assembleia, esse conselheiro, que todo mundo quer que participe da gestão, está viajando, e daí todo mundo acaba elegendo ele. Mas claro que se a tua convenção trouxer algo diferente disso, dizendo que ele tem que estar presente, que ele tem que fazer uma apresentação, aí a eleição não pode ocorrer. Mas eu acho que tudo vale o bom senso. Quando a gente fala em condomínio, a gente fala da nossa moradia, buscar o que é melhor. Se esse conselheiro for o melhor para o teu condomínio e todo mundo quer ele, o que vale é o desejo da maioria, né? Vamos seguir em frente, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. É obrigatório, doutora, ter presidente e secretário na Assembleia de Condomínio? E se ninguém se candidatar, o que faz? É obrigatório, sim, Adilson. Secretário é a pessoa que vai redigir a ata. E o presidente é quem vai manter a ordem. Ele é muito mais importante até que o síndico. A palavra e voz, ele que dá e ele que tira, tá? Então, é necessário que tenha os dois, até porque eles que assinam a ata, obrigatoriamente. O que a gente faz quando ninguém quer ser presidente, ninguém quer ser secretário? Geralmente, a administradora ou a contabilidade, que acontece muito aqui em Balneário, ela pega e assume esse cargo para auxiliar os moradores. Mesmo quando tem na convenção lá disposição dizendo que para ser secretário ou presidente tem que ser condômino. Mas na caso de falta e se todos concordarem,
a administradora assume tranquilamente esse cargo. Muitas vezes, quando eu estou na Assembleia, eles até me questionam se eu não posso, né, como assessoria jurídica, fazer esse papel. A minha orientação é que sempre a assessoria jurídica não seja presidente nem secretário. Por que isso? Porque esses cargos, eles têm que ser pessoas que são indiferentes a tudo que está acontecendo ali. Então, elas têm que coordenar, organizar. E a assessoria jurídica, muitas vezes, vai definir uma pauta, ela vai opinar, e isso não é o papel do presidente. Muito bem, 10 horas e mais 59 minutos. É claro, o programa Hora do Povo, sempre em nome de Autoescola Camboriú, 2 unidades, uma na rua Monte Agulhas Negras, no bairro Monte Alegre, pioneira na cidade de Camboriú, e também Autoescola Centro, ali na Oscar Vieira, também sempre ali ajudando, né, com que você saia totalmente preparado para o trânsito do dia a dia. E também com a gente a Autoescola Clóvis, que fica ali no bairro das Nações, na rua Israel, número 140, despachante Camboriú. Você já sabe, precisou, né, dar um jeito ali na documentação do seu veículo, está enrolado, é com o despachante Camboriú para fazer toda essa parte para você. E também, junto com a gente, Tonho Disque Gás e Água. 11 horas pontualmente, vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos para o nosso terceiro e último bloco hoje, doutora Débora Nunes Camarós, falando sobre direito condominial. É um instante só e já voltamos. 11 horas e 3 minutos, voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Hora do Povo desta sexta-feira. Hoje, a doutora Débora Nunes Camarós, que é advogada de direito condominial, toda sexta está junto com a gente, que fechando a semana de programação aqui do programa A Hora do Povo. Olha só, tem uma situação aqui, doutora, de um vídeo, de um conteúdo muito bacana para nós discutir. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela, por favor. Doutora, é um acidente, né, que chama atenção, e a senhora pode falar a respeito desse vídeo, né, que está aí na telinha da TVC Panorama para todos os nossos telespectadores. Claro, Adilson, a gente sempre falou aqui, né, até antes de começar as férias, sobre a necessidade dos pais sempre estarem acompanhando as crianças nas áreas comuns do condomínio, que os adolescentes sempre precisam ser orientados para evitar, né, riscos à própria vida dessas pessoas, dessas crianças, e também para eles não terem nenhum problema dentro do condomínio. Aí, nesse vídeo, a gente tem uma criança, adolescente, está ali com seus 12 anos, e ele aproveitou, né, uma oportunidade que ele estava sozinho para se aventurar. Mas, infelizmente, essa aventura dele não deu muito certo. Ai, ai, ai. E daí a gente acaba batendo de novo, né, nessa necessidade aí do acompanhamento. Ele foi lá, aproveitou para ligar o carro. Quis dar uma de motorista. Engatar a primeira, engatar a segunda. Eu vou falar que eu já fiz isso na minha adolescência engatou também, a ré, tá? Engatou a ré, né, doutora? Então, daí engatou a ré. E o que aconteceu? Ele acertou as paredes de um bloco ali do condomínio. E pior que isso, olha lá como é que ficou a estrutura interna. Tiveram que desocupar esse bloco, colocar vigas de sustentação para passar por um laudo pericial e ver se isso não ia, né, colocar em risco a própria edificação. Eu acho que os pais dessa criança não ficaram muito felizes, né? Com certeza, um prejuízo para o bolso, né, do pai, da mãe, vai ter que pagar caro com os prejuízos. Nesses casos, realmente, o causador ali não é a criança, mas a criança não responde. Quem responde é o pai ou a mãe, né, doutora? Sim, mas de imediato, Adilson, quem tem que agir é o síndico. Então, nesse caso, a síndica já buscou alguém para verificar ali se... de imediato, isso aconteceu no final de semana passado, se não estava prejudicando, né, a sustentação do edifício, já colocou aquelas vigas, tirou a família dali, tirou mais algumas famílias, porque a gente não sabia o que ia acontecer com aquela edificação. E na sequência já chamou alguém para fazer um laudo. Então, passar a responsabilidade ou as despesas financeiras vai ser num segundo plano para essa família. Nesse primeiro momento, a gente quis assegurar a edificação e a segurança das próprias pessoas, né? Mas o prejuízo vai ficar grande para essa família. Doutora Débora, a recomendação nesses casos, por exemplo, às vezes a família vai para o shopping ou vai para o supermercado, volta, né, para casa com compras, com as crianças, e às vezes, né, o maiorzinho, que é no caso ali, né, já é uma criança meio crescidinha, porque para trocar de marcha já tem uma noção, né?
não deixar as crianças sozinhas, né, doutor? Vai levar as compras, o filho fica ali no carro, nada disso, né? Nada disso, né, Adilson? Lembra, a gente começou as férias de julho aqui falando sobre essa necessidade de orientar as crianças, de não deixar elas nas áreas comuns. E graças a Deus, nesse caso aí, não foi um prejuízo maior, ninguém se machucou, essa criança não se machucou. E também cabe aos pais a orientação, porque a curiosidade nessa idade, né, de criança, pré-adolescente, é muito grande. Então, estar sempre acompanhado vai evitar um prejuízo maior aí para o condomínio e para os pais. Doutora Débora Nunes Kamarowski, vamos fechar com mais uma pergunta. Já, daqui a pouquinho tem a Fabismania e o muito mais. Não saia daí. Bom dia, doutora. O morador, doutora, pode colocar câmeras, aquelas câmeras giratórias na lâmpada que pega todo o redor, doutora? É permitido essas câmeras, doutora? Não, não é permitido não, Adilson. Por mais que você queira cuidar da sua segurança, da sua família, para você filmar as áreas comuns do condomínio ou outras pessoas, você precisa de uma autorização, porque a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Claro que o condomínio, ele também tem câmeras, ele também filma pessoas, ele também filma as áreas comuns, mas passou por assembleia, teve autorização de todos e tem uma finalidade definida. Tem onde essas imagens ficam guardadas, as pessoas que têm acesso e como elas vão ser utilizadas. Muito diferente de uma filmagem caseira, dentro de casa e sem autorização. Então, o síndico, nesse caso, ele precisa advertir esse morador para tirar essa câmera. Caso ele não tire, né, vai ter aplicada a multa e, com a aplicação de multa, se não deu certo, cabe até uma demanda judicial aí para resguardar o condomínio e os condôminos dessas filmagens irregulares. Doutora, 1 minuto para responder ao nosso telespectador. Chegou uma pergunta agora e nós vamos atender. Bom dia, doutora. Meu nome é Franciele, sou moradora de um condomínio em Palhoça e estou com problemas na atual gestão. A síndica não é transparente na prestação de contas e balancetes do condomínio. O que fazer, doutora? Só quando começamos a cobrar que ela começou, aos poucos, relatar sobre as prestações de conta. Estamos com um probleminha lá. Então, com um probleminha sim, a prestação de contas, Franciele, ela é obrigatória. A tua síndica, ela tem que apresentar todas as notas de entrada e saída de dinheiro. Se ela não está fazendo isso, ela não está cumprindo o papel legal dela como síndica. E cabe a você, os moradores, não aprovarem as contas dela. Recomendo uma auditoria nessas contas e daí, se precisar, uma demanda judicial para esclarecer o porquê não dessa transparência. Por que não está tudo no papel? Por que não está sendo tudo mostrado? Será que tem alguma coisa errada aí? E claro, né, correr atrás de um bom advogado para auxiliar. Tem que ser transparente. Se não está sendo transparente o síndico, que é o dever dele também, prestar contas, né, doutor? Alguma coisa tem, né? Vale a pena investigar também, dar uma olhadinha. Alguma coisa tem, Adilson. Às vezes a gente tem aquelas gestões caseiras, a pessoa não sabe, né? Que está administrando o patrimônio do outro, tem que prestar contas. Mas eu acho que em 2026, com síndicos profissionais, isso não cabe mais e vale a cobrança dessa síndica. Um bom final de semana, doutora Débora. Até a semana que vem, na sexta-feira. A doutora está por aqui junto com a gente novamente. Obrigado. Obrigada, Adilson. Obrigada a todos vocês por mais uma sexta-feira maravilhosa aí com Direito Condominial e até a próxima. Valeu, gente. Bom final de semana. Adilson vai ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira. Final de semana pintando. E voltamos aí com o gás todo aí na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Bom final de semana.